Sadashivasamarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Om Namastê. Bem-vindo a todos. Hoje nós estamos de volta na beleza do Gita, capítulo 15, versos 6 e 7. Depois do Krishna Guru ter apresentado, né, a problemática do jiva humano, né, como uma doença, né, um problema, né, mental, emocional, psicológico que causa muita dor, chamada de samsara, e a importância do diagnóstico, né, ser correto, porque senão o indivíduo ele passa a vida inteira tentando soluções que não vão resolver o problema, né, como se você tivesse uma doença física e fosse diagnosticado equivocadamente e passasse a vida inteira tomando um medicamento que não era para aquilo, que era, servia um outro propósito completamente diferente. Então, a situação do giro humano é mais ou menos essa. Não tendo diagnosticado o seu problema devidamente, ele passa a vida inteira fazendo coisas para obter resultados, resultados esses que invariavelmente são experiências melhores de si e do mundo, né, obtido através do corpo-mente, sem jamais resolver esse problema. O problema fundamental é um problema de insegurança, né, que causa muita dor e que gera uma infinidade de desejos para compensar, né, essa insegurança, esse medo. A segurança e o medo, ela promove, né? Ela vem a gerar muitos desejos, desejos por satisfações instantâneas, prazeres sensoriais, e, acima de tudo, desejo por viver eternamente, digamos assim, ou viver com uma segurança sólida, né? Não, agora eu estou seguro, agora eu tenho dinheiro no banco, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho mulher, tenho marido, tenho casa, tenho filhos, tenho tudo. Mas como nós sabemos, é um mundo no qual tudo está se modificando de momento a momento, aparecendo, desaparecendo, a segurança real é impossível. No mundo inseguro, a segurança absoluta é uma ficção. Então, tudo isso nos levou ao diagnóstico de que o Jiva está sofrendo da doença do samsara e que existe um remédio, né? E esse remédio é Atma Yana, né? Mas antes dele elaborar mais profundamente sobre a natureza deste remédio, que nós estamos habituados a ver de novo, né, nos nossos textos, ele apresentou esta analogia maravilhosa do samsara como a famosa árvore mística de cabeça para baixo, né, ilustrando o cosmos, o universo, no qual existem diversas locas e todos os seres vivos se apresentam, né, em ordens ou dimensões diferentes, as inferiores e as superiores, e, e, o, e o fato de que a única solução não é subir para os galhos de cima dessa árvore fictícia, mística, ou evitar de cair para os galhos de baixo, mas a única solução é voar fora desta árvore, porque somente isso representa a libertação da problemática do samsara. É simplesmente, não, já deu, já cansei, eu não estou querendo nenhuma experiência melhor que possa fazer de mim uma pessoa completa, satisfeita, feliz, né, realizada. Eu sei que experiências, né, de prazeres superiores ou de dores inferiores, elas são parte da vida, né? E que nada disso vai me resolver, porque a natureza de toda e qualquer experiência é a impermanência. Ela vem, dura um pouquinho,
ela se modifica de momento a momento, trazendo consigo um monte de defeitos. E quando ela é boa, a gente já sabe que ela vai passar. Então, a solução é voar, abandonar essa árvore do samsara. E aí nós vimos o Krishna Guru entrando no mérito do que é o samsara, e ele entra também no mérito do que é Brahman, do que sou eu, quando ele se refere ao eu no Gita, né? Existem diversos ângulos ou contextos, né? E nós conhecemos aquela, como é que se diz? Aquele apontamento vedântico que tudo na realidade é Brahman, tudo somente é a consciência e a existência, né? Então, a consciência e a existência é a única realidade que ela simplesmente ela se desdobra nesta dualidade, o conhecedor e o conhecido, né? O experimentador e o experimentado, né? Então, de novo, em nossas escrituras, a gente ouve Krishna e em outras escrituras que não são do Gita, simplesmente o texto upanishádico faz referência ao Shankaracharya, ou quem seja, faz referência ao fato de que existe somente uma realidade, é uma sem a segunda, e essa é a consciência, a mesma consciência que brilha no intelecto humano, né, produzindo o sentimento, pensamento, aham, eu sou, eu existo, né? Tem alguém que tem dúvida? Eu sou, eu existo? Ninguém tem dúvida, né? Então, essa é a consciência, né, que se manifesta em todo o ser humano como eu sou, eu existo, né? Então, só existe a consciência original, só existe Brahman, ela se manifesta como eu sou, como eu repito, quase todo final de semana, esse eu sou, invariavelmente, ele se identifica com um instrumento de experiência, o corpo, mente e sentidos, e essa identificação causa grande dor e sofrimento, causa aquilo que nós chamamos de a doença do samsara, né? A missão impossível de encontrar permanência no mundo impermanente, segurança no mundo inseguro, né? A plenitude no mundo no qual tudo é limitado. Então, nós vemos diversas passagens, inclusive no Gita, no Gita, que é uma extração de um dos Upanishads, é que tudo é somente a Brahman, tudo que é oferecido a Brahman é oferecido no fogo de Brahman, por Brahman, para Brahman, né? Então, só existe realmente a consciência, mas ela se desdobra como o Jiva conhecedor e o mundo dos objetos de conhecimento, tá? Então, o conhecedor e o conhecido é uma explosão, porque tanto o conhecedor Jiva, ele vem colorido pelos gunas de Maya, é uma infinitude de configurações de corpos, mentes, sentidos, contatando o mundo infinito de objetos de experiência. Então, nós temos essa explosão de conhecedores e de conhecidos, de experimentadores e experimentados, né? E quando você vê essa explosão, você fala, uau, olha só, quantas consciências, quantas existências, né? E olha só o mundo à nossa disposição. Esse mundo só deve servir o propósito de me completar, né? Esta é a grande aventura, tentar conhecer este mundo fenomenal, o fenômeno, e assim, através do conhecimento e das experiências, eu vou me satisfazer, vou me realizar. E nós sabemos como é que isso tudo acaba, né? Acaba que o indivíduo ele envelhece, fica fraco, a mente fica fraco, os órgãos sensoriais ficam fracos, a possibilidade, o físico fica fraco, a potencialidade de extrair alguns prazeres sensoriais defeituosos diminui, né? E o indivíduo, no final das contas, ele morrendo de medo, ele acha que ele vai perder a sua existência no momento que ele perdeu o seu corpo físico. Mas Shwara, o grande sistema inteligente, né, ele sabe que não temam, vocês não precisam temer, meus queridos Jivas, vocês querem mais, eu vou prover um outro instrumento, um outro corpo, mente, sentidos, para que você possa dar continuidade ao seu processo, né?
sem que o indivíduo compreenda que só existe a consciência e que tudo é somente a consciência, portanto, esse indivíduo não pode se excluir do fato de que ele é a consciência e que essa fragmentação, essa dualidade, essa divisão entre o conhecedor e o conhecido, experienciador e experienciado, é simplesmente uma projeção aparente, do mesmo modo que nós, como os despertos, os Vishwa, no meio da noite a gente vai para a cama, começa a dormir, aí a gente cria o quê? A gente, esse desperto que se torna o sonhador, experimentando uma bem-aventurança muito maravilhosa, ele simplesmente ele produz essa dualidade, experimentador e experienciado, como o sonhador e o mundo dos sonhos. Então nós sabemos o que é eu, a minha mente, produzir a dualidade, experienciador, experienciado no estado do sonho, né? E do mesmo modo, a Maheshwara tem a possibilidade, ou Brahmana, assim por dizer, através do poder de Maya, né, tem o poder de se dividir, aparecendo como os jivas, né, os experimentadores, os bhaktas, né, e o mundo experienciado por esses jivas, né? Então, tudo é somente Brahman, é o que precisa ser compreendido. Brahman aparece na forma de tudo, na forma do experienciador e do experienciado, do conhecedor e do conhecido. E nós sabemos que neste mundo de objetos de experiências existem os objetos que são inertes e objetos que são sencientes, né? O jiva é um objeto senciente. A senciência que ocorre a todos nós, jivas humanos, ela não pertence ao corpo, mente, sentidos. Corpo, mente, sentidos é matéria, matéria mais densa, matéria mais sutil, ou energias, né? Energias mais sutilizadas ou mais grossificadas, né? Essa senciência pertence a quê? Pertence à consciência original, que reflete nesse complexo corpo, mente, sentidos, né? Produzindo a senciência humana, tá? Então, em todos os nossos textos, nós vemos esses conceitos. No Mandukya é o Pramata e Prameya. Pramata é a real natureza do conhecedor e Prameya, né, é o mundo dos objetos de conhecimento. Brahman está na forma de Jagata, na forma de Jiva e na forma de Ishwara, Saguna Ishwara também. Sagunishvara é o princípio inteligente que produz a entidade experienciadora, o Jiva, e o mundo para o Jiva experimentar e conhecer. Então, nós entramos na definição do que é o Jiva. O Jiva, nós já vimos em diversos textos, né? É simplesmente o corpo sutil associado a um corpo físico. Por que eu gosto de dizer isso? Porque o corpo físico é desprovido, o corpo sutil desprovido de um corpo físico, ele não é realmente um jiva, tá? Um jiva, ele precisa estar associado ao corpo físico com os cinco sentidos de recepção e de ação, né? Somente então esse jiva tem a possibilidade de processar vasanas, processar seu prarabdha, seu karma, com o potencial de crescer e desenvolver espiritualmente, né? Então, o jiva, ele mais precisamente definido, ele é o corpo sutil associado ao corpo físico, mas ainda mais especificamente definido, o jiva não é simplesmente a junção de um corpo físico com sutil, sutil com físico, mas é simplesmente um reflexo que ocorre no corpo sutil quando esse está associado ao corpo físico, tá? Então, esse reflexo, fundamentalmente, é o que é o jiva, tá? O jiva é um reflexo que ocorre no corpo sutil, sempre que esse corpo sutil está associado a um corpo físico, aí nós podemos chamar esse um jiva, tá? Também descrito como Chaitanya Pratibimba, Pratibimba Chaitanya, Chidabhasa, nós vimos em outros textos, né? Que é o reflexo do jiva.
Então, nós vimos também, Swami, ele recapitula, né, o conceito de consciência original e consciência refletida, ser supremo, e para que ocorra um reflexo dessa consciência, esse reflexo a gente precisa compreender em dois níveis. A natureza da realidade é Sat, Chit, existência, consciência, tá? Então, do ponto de vista de consciência, né, a natureza, a consciência de Brahman, o reflexo desta consciência é o que nós chamamos de consciência humana, tá? Então, quando o pessoal por aí diz, a consciência está expandindo e crescendo, está interagindo com as outras consciências, não, isso tudo é mente, ou consciência refletida, consciência individual, sempre num processo de mudança, tá? Etc. Isso não tem nada a ver com a consciência, a única realidade, tá? Isso também é um fenômeno, mas o lado positivo de um indivíduo desfrutar conscientemente, né, assim por dizer, com uma capacidade de compreensão maior, no caso do Jiva, no estado de mente consciente, né, ele experimenta este reflexo da consciência, né, eu sou, eu existo, né? E, e ele tem a possibilidade de desenvolver uma certa curiosidade a respeito disso, entendeu? Até que ele possa começar a entrar em contato com os ensinamentos que apontam para o fato de que existe somente uma consciência e ela é de natureza nirguna. Os reflexos são de natureza saguna. Os reflexos dependem da qualidade do aparato refletor complexo corpo-mente, que é configurado por gunas, né, os elementos sutis, etc., elementos densos. Então, este é um conceito importante. E quando a gente diz que o reflexo da consciência é a consciência humana, ou é a mente humana, o intelecto humano, isso nos dá uma compreensão, né, mais direta do que é realmente esta mente humana, esta consciência humana. Mas a gente precisa também de integrar isso a outro aspecto de Brahman, da realidade, que é Sat, porque Sat é a existência, tá? Então, nós vemos nos jivas humanos a consciência refletida, e nós vemos também uma existência refletida. Mas como assim existência refletida? Sim, porque tudo que existe, existe em Brahman, como Brahman. A gente já acabou de ver aqui, tudo é somente Brahman, aparecendo como experimentador, o experimentado e as experiências no meio, o conhecedor, o conhecido e os conhecimentos obtidos nessa interação. Então, nós temos a consciência refletida, né, ah, que produz essa consciência humana, né? Essa mente humana, saguna naturalmente. Não existe mente humana que seja nirguna. Nirguna é somente a real natureza da saguna mente de cada jiva. Mas nós temos também a existência original, a partir do qual a existência é concedida todas as configurações aparentes projetadas pelo Prakriti de Maya, tá? Tudo que existe a partir da existência uma sem uma segunda, que é Ananda, naturalmente, é limitação. Quando existe somente um sem um segundo, nada existe que possa me limitar. Então, nós temos o conceito da consciência original, que refletida, né, no aparato refletor, produz a consciência humana, a consciência refletida. E nós temos uma existência não dual, uma sem a segunda, que assim por dizer se reflete, né? Se reflete como a existência de tudo que existe no cosmos, tá? Ela surge como tudo, né? Tudo é somente Brahman, tanto os objetos inertes quanto os objetos sencientes são somente Satchitananda Brahman. E embora o conceito de existência refletida seja um pouco mais filosófico, né, ainda assim é facilmente compreensível, porque tudo que existe, existe devido à existência
E nós sabemos que a existência de um copo não é idêntica à existência de um smartphone, por exemplo, tá? A natureza saguna de um copo e de um smartphone são diferentes, mas a existência, se você for pensar bem, a existência só pode ser uma, né? Só pode ser uma. Hum. Só me apresentou aquelas tradicionais exemplos do reflexo da consciência, fazendo um paralelo com o nosso Sol, nossa estrela, o Sol, que se reflete no, na Lua, produzindo para a gente, né, nas noites de lua cheia, a luz do lunar, mas ele apresentou também aquele conceito no qual a luz pode ser usada, né, colocando espelho para iluminar um cantinho lá da sua sala escura, porque você quer ler um livro, né? Então, essa luz, ela vem lá da estrela nossa, né, do nosso Sol, ela não chega de modo eficaz na minha sala, de modo que eu possa ler um livro, mas se eu colocar um ou dois espelhos posicionados estrategicamente, eu recebo aqueles raios do Sol refletidos, né? E, e aí eu consigo ler o meu livro. Então, da onde que vem esta luz? Essa luz vem do Sol, embora sem o espelho ela não chegue até mim, né? Do mesmo modo, o Sol não ilumina o ser que é a luz por trás do Sol, a Lua também não ilumina, o fogo não ilumina, não existe nada que possa iluminar aquilo que é o iluminador de tudo, tá? A consciência original, é o iluminador de tudo, e nada escapa ou foge dessa consciência, do âmbito da consciência como a capacidade de conhecimento de tudo, né? Nada escapa à consciência, porque qualquer consideração que o giro humano faça existe no âmbito da consciência do giro humano, que existe no âmbito da consciência não dual, que a mente fundamentalmente não é de natureza distinta, né, da consciência original, daí o Tattvamasi, o Aham Brahmasmi e todas as outras declarações de identidade entre consciência refletida e a consciência original, né? No capítulo 6 nós vimos, no verso 6 nós vimos esse conceito dizendo que não existe nenhum pramana que ilumine esta consciência original, ou existe somente um aparamana que ilumina essa consciência original indiretamente através da destruição dos conceitos equivocados daquilo que nós imaginamos ser, né? Eu sou o corpo, mente, sentidos, precisa ser destruído sob a luz de uma lógica impecável, de modo que o indivíduo, depois de negar tudo, negar todas as suas falsas identidades, ele realmente a ficha cai, ele quase que intuitivamente, é difícil saber quando e por que esta compreensão final ocorre, mas quando ela ocorre inesperadamente quando, né? É muito misterioso isso. Tudo que a gente faz no Vedanta Brasil é remover, através da lógica, todas as noções equivocadas que nós, né, utilizamos para nos definirmos. Tudo aquilo irá nos limitar, e até mesmo as declarações da Ram Brahmami, Brahmasmi, etc., etc., é uma limitação, a menos que aquelas construções mentais, lógicas, intelectuais, elas sejam o catalisador para o conhecimento direto, tá? Que não requer nenhuma Brahmasmi, não requer nada disso, é simplesmente a coisa mais simples e mais óbvia. O sol não ilumina este ser, essa consciência, a lua, nem o fogo, porque é a morada suprema do ser, é a luz, alcançando essa compreensão de que eu sou a luz e nenhuma luz, nenhum pramana irá me revelar diretamente, né? Embora o Pramana do Vedanta me revele indiretamente, através da remoção de todos os conceitos equivocados a respeito da real natureza da realidade. Alcançando essa compreensão, o jiva humano jamais retorna para o samsara. O verso 7, Krishna diz: uma parte de mim mesmo está lá fora, na forma do jiva eterno, no mundo dos seres. Jiva eterno é um conceito muito bacana, ele existe eternamente. Na verdade, o Jiva eterno, o Shwar eterno e o Jagata existem também eternamente, tá?
tudo é recolhido, antes do prolaya, nada é perdido no corpo macrocósmico causal de Ishvara, né? Então, uma parte de mim está na forma do Jiva. Essa parte de mim, o Jiva, ele arrasta os cinco órgãos dos sentidos com a mente, como o sexto sentido que residem no corpo, né? Essa parte de mim arrasta os cinco órgãos dos sentidos com a mente, como o sexto sentido que residem no corpo. Então, toda vez que tem uma separação, dissociação entre o corpo sutil e o corpo físico, porque é o corpo sutil que deixa o corpo físico, como nós sabemos, a consciência, ela não consegue deixar nada, porque nada escapa à sua consciência, ela é como o espaço, tudo ocorre dentro do âmbito da consciência, da existência, né? Então, a existência, a consciência permanece sempre ali, acomodando e revelando tudo, né? Então, o que que ocorre no momento da morte, né? Esse Tirabhasa, essa mente, esse corpo sutil, ele deixa o corpo físico, né? E arrastando consigo, né, os cinco órgãos dos sentidos também. Então, ele arrasta o quê? Ele é a mente. A mente tem alguns centros operacionais, digamos assim, né, como o intelecto, o centro de memórias, de emoções, sentimentos, né, o senso de identidade, os nossos egos, né? Então, tudo isso ele deixa, porque tudo isso é parte integrante da mente, é a mente que deixa o corpo físico, né? E não somente ela traz consigo esses elementos, mas ela traz também os cinco sentidos e os cinco órgãos de ação, tá? Os cinco órgãos de ação e de recepção, tá? Tudo isso reside no complexo corpo-mente, ela deixa o corpo físico e ela carrega tudo que pertence a ela, né, para aquela manifestação potencial latente, o corpo causal da alma individual. Ok. Com base nisso, temos duas formas de apresentação. O espelho ilumina o quarto escuro, abençoado pelo sol, ou o sol ilumina o quarto escuro com a ajuda de um aparato refletor. Quem é o iluminador? Naturalmente, o único princípio livre é ser autocontido e independente é a luz original. Na ausência de aparatos refletores ou instrumentos, ele não se manifesta, né? O Brahman unmanifesto, não manifesto. Ele se manifesta através de aparatos refletores ou de alguns instrumentos, né, que nos permita identificar a presença de Deus, a presença da vida, do milagre da vida, né? Quem que ilumina é uma composição, a mistura de ambos, né? O crédito da iluminação vai para ambas as partes, a luz e o espelho. Então, nós somos o que somos, nós podemos identificar a presença de Deus em nossas vidas através da nossa senciência. E a nossa senciência depende do nosso corpo sutil, que é o refletor, o aparato refletor, mas depende fundamentalmente, né, realmente, da consciência não dual, a consciência, a única realidade, que é a minha real natureza, a natureza de todos nós, como nós sabemos, né? Então, o Jivatma é uma mistura de ambos e ele deve, né, ele obtém esta existência consciente de si, do mundo ao seu redor, devido à graça de Brahman, né, a consciência original, e a graça de Ishvara que nos concedem esses aparatos corpo, mente, sentidos, que nos permitem experimentar e conhecer essa dualidade, cuja natureza é somente Brahman e somente Brahman, um sem um segundo. O crédito vai para ambas as partes, na verdade, vai para ambas. A consciência refletida do Jiva, ela é abençoada pelo aparelho refletor, abençoada por Ishvara, que concedeu esse instrumento, né? E por Brahman, sem o qual não existe o milagre da vida. Da mesma forma, nosso corpo, mente e sentidos é como um espelho, isso nós sabemos. Eu acabei de dizer isso.
Essa consciência refletida, que chamamos de Jiva, a consciência original, que se chama Brahman, ou Jivatma Paramatma. Portanto, nós podemos dizer que somente Brahman, Paramatma, está disponível, né? Disponível como? No complexo corpo-mente sentido do Jiva, porque fundamentalmente o complexo corpo-mente, né, que é uma configuração saguna, é uma sobreposição aparente naquilo que é a consciência de Brahman, a existência de Brahman, a nossa real natureza, né? É como se o Brahman está em tudo, o conceito de Brahman está em tudo, é bacana, né? Está presente aqui, ali, ele está dentro, está fora, compreender que ele é todo pervasivo, né? E ainda assim ocorre este reflexo, né? Deste princípio Chit de Brahman, desse princípio Sati de Brahman, consciência e existência de Brahman, ela se reflete de modo mais claro e consciente para o Jiva, Atma, né? No complexo corpo-mente sentido humano, né? Então, o Jiva, em seu próprio processo, chega ao ponto de compreender que tudo é somente Deus, tudo é somente a consciência, né? E eu sou simplesmente uma consciência refletida com uma capacidade ou uma concentração de Sattva Guna que é suficiente para que eu possa compreender que tudo é somente Brahman, né? Tudo é somente a consciência. O mundo inteiro é comparado àquele quarto escuro da analogia de Swami Paramarthananda, e a gente quer o quê? Um pouco de luz, né? Supondo que não existe a corrente elétrica, né? Naquele período ali dessa analogia, a gente precisa da luz do sol, de qualquer modo, penetrando dentro de casa, né? Então, o mundo inteiro é comparado com uma casa muito escura, né? E a luz é aquilo que ilumina e revela o- os elementos contidos naquela casa escura, né? Consciência é a luz que ilumina e revela tudo, e a mente do Jiva é como um quarto escuro, até que algumas rachaduras, assim por dizer, ocorram, e aí vai entrando um pouco da luz da sabedoria védica e o indivíduo vai começando a ver, né, o mesmo mundo, mas não do ponto de vista da escuridão, que é o símbolo da ignorância, mas do ponto de vista da luz, que é um símbolo da sabedoria védica, né? Suponha que você remova o espelho, de novo esse espelho, a gente já viu isso, durante o sono, o que acontece? O espelho mental é removido e, portanto, a consciência refletida não está disponível. Então, nós vimos dois estados, primeiro de vigília e do sonho, né? Mas quando tem o sono profundo, né, não existe nenhum reflexo. Tá? O reflexo que ocorre no corpo do sonhador, ele não produz realmente um jiva, ele produz uma entidade experienciadora que tecnicamente não é referida como jiva, mas é referido como uma entidade experienciadora do mundo dos sonhos, ele é denominado Taijaza, ok? O experienciador do mundo dos sonhos, o sonhador, Taijaza, né? Então, no momento do sonho, o que que ocorre? A consciência, ela reflete sim no corpo sutil do Jiva, mas ele está desprovido do corpo físico, tá? Então, a única coisa que ele tem é a mente subconsciente. A mente consciente é um fenômeno que ocorre através da interação do corpo físico com o corpo sutil. Então, sem o corpo físico, porque quando a gente vai no estado de sono, do sonho, né, a gente perde aquele corpo do desperto, que é o Vishwa, e a gente assume o corpo do sonhador, a entidade Taijaza, aquele que brilha, né? Brilha apesar de não estar associado a um aparato físico, né? Então, no caso do sonho, existe um reflexo, sim, né? E esse reflexo produz a dualidade experienciador-experienciado, né?
O reflexo está ali, esse reflexo ainda assim não tecnicamente representa que o Jiva esteja ali, é simplesmente uma realidade, uma outra ordem de realidade aparente. Mas quando a gente entra no sono profundo, o que que acontece? O aparato refletor, que é o corpo sutil, ele fica ofuscado, né? Ele fica, né, de tal modo, Tamoguna assume, né, a mente do indivíduo, o corpo sutil, e não existe possibilidade de brilho ou de reflexo, tá? Então, a mente do indivíduo, ela se torna como que escura. Durante o sono, existe total ignorância, total escuridão. A ignorância, nós dizemos que é sinônimo de bliss, de bem-aventurança, mas saibamos que essa escuridão que ocorre durante o estado de sono profundo não significa a ausência da consciência, a ausência de Brahman. Tanto é, a gente tem tanta confiança nisso que a gente adora entrar no sono profundo, sabendo que a gente vai perder todo e qualquer tipo de acesso à dualidade. A gente não vai ter o corpo físico experimentando o mundo físico, a gente não vai ter o corpo sutil experimentando o mundo dos sonhos, a gente perde ambos, né? A gente assume um corpo que está, tecnicamente, é referido como prânia, tá? E esse prânia experimenta a ausência de dualidade, e a ausência de dualidade é o X da questão. Se não existe dualidade, existe peace, existe paz, existe tranquilidade, bem-aventurança. Não é que nós tenhamos que desenvolver um estado de nirvikalpa samadhi para evitar a dualidade. Não, a gente precisa neutralizar a dualidade através da compreensão de que essa dualidade é uma projeção aparente. A gente vai destruir a crença de realidade na dualidade. Esse é o processo vedântico, porque a dualidade, essas projeções, pertencem ao poder de Maya e Ishvara. Tá? Ele projeta isso nos três estados, até mesmo no sono profundo, ele produz uma experiência extremamente sutil, né? Que é quase uma experiência não dual, mas ainda assim o sonhador está experimentando a ausência de objetos de experiência tangíveis, né? Então, isso para dizer que durante o sono há total escuridão. Escuridão é sinônimo, né, ou um símbolo bacana do que seja a ignorância. A luz, né, ou a consciência, o conhecimento é o símbolo de luz, o Pramana que ilumina e revela. Então, nós não temos nenhum problema com essa escuridão, porque a gente tem convicção absoluta que a gente não perde a nossa existência quando a gente perde esses dois instrumentos de experiência, né? O corpo físico e o corpo sutil. Ainda assim, a gente tem total. E tudo isso a nível subconsciente. A gente tem tal confiança de que a minha existência está além desses dois níveis, né? Dois estados, né, de dualidade. Como se a mente tivesse sido suprimida ou dissolvida, não oferecendo nenhum aham, nenhum aham, qualquer que seja esse aham, ou distorcido, ou mais claro, né? Portanto, nós temos, né, de novo, os conceitos de tudo que existe somente é Brahman. Brahman aparece na forma do Jiva, está na forma da consciência refletida, e o verso já diz isso, uma parte de mim mesmo é o Jiva, né? Meu significa Brahman, é o que é Brahman? A consciência original, portanto, a Amsaha significa o reflexo da consciência original. O que é o reflexo da consciência original? Uma parte de mim mesmo. Então, a consciência original, né? Ele diz que uma parte de mim mesmo é a consciência refletida e o mundo refletido. Ok, mesmo conceito. Quantas luzes existem? Existe somente uma luz, foi o verso anterior, o verso 6. O sol por trás do sol, a mente por trás da mente, o ouvido por trás do ouvido, né? Assim por diante.
só existe uma luz, embora ela apareça com diversas luzes. A gente pode referir a diversas luzes, todas as estrelas do cosmos, né? Todos os corpos celestiais que refletem essas luzes das estrelas, mas ainda assim, existe somente uma luz real, é a luz que ilumina e revela todos esses corpos celestiais luminosos, né? Quantas luzes existem? Quantos jivas existem? Uma infinidade de jivas, mas quantas luzes existem? Existe somente uma luz, e essa luz é Satchitananda Brahman. Ela se reflete, né, em todos os aparatos, ela se reflete em todas as lâmpadas, né? Ela se reflete em toda parte, todos os espelhos. A consciência original é uma, a consciência refletida são infinitas. Paramatma é um, Jivamatma são um, são muitos. Então, como é que a gente pode dizer que Jivatma, Paramatma, Aikya? Se Paramatma é um, Jivatma são muitos, são infinitamente muitos, como a gente pode dizer que elas são o mesmo, né? É porque a natureza do Jivatma é uma, é em Paramatma como Paramatma. Então, a natureza real de cada um de nós é Brahman, é Paramatma, é consciência, existência, né? Então, não existe muitos, existe somente um. Essa é a unidade que resolve a problemática do jiva humano. É uma unidade que não depende da soma de diversos muitos, mas é a unidade que é o substrato de toda a diversidade, de uma infinidade de configurações dos gunas de Maya. Krishna diz: no mundo dos jivas só existe eu, Brahman. Krishna falando em nome de Brahman, eu apareço na forma do reflexo, essa consciência ou reflexão, essa consciência refletida. É essa consciência refletida que torna o corpo-mente vivo e senciente. Isso é importante a gente lembrar, tá? Essa consciência refletida é o que vivifica e produz a senciência humana, tá? O corpo-mente não tem a capacidade de produzir a senciência humana. Por isso que a melhor definição técnica do que seja o jiva é o reflexo da consciência original que ocorre no complexo corpo-mente dos jivas. Então, uma coisa é você ter o aparato refletor, o espelho que está refletindo a luz. Aí você vai dizer, o que é essa luz refletida? Você não vai dizer é essa que está dentro do espelho, entendeu? Não, você vai dizer é essa que brilha após o espelho, tá? Então, a consciência refletida é a definição mais precisa do que seja o jiva. E para isso, esse jiva, este corpo sutil, precisa estar associado ao corpo físico. Uma vez que a consciência refletida não estiver lá, o corpo se tornará matéria morta. Nós veremos isso no próximo segmento da, do último arquivo que o Marcelo nos preparou. Ok. Nós vimos a apresentação da natureza do samsara, que produz tanta dor, ah, foi apresentada em analogia com a figueira sagrada. E Krishna, né, no capítulo, nesses primeiros dois, três versos, se eu não me engano, primeiros seis versos, ele falou sobre as disciplinas ou as qualificações necessárias para o indivíduo, né, ele conseguir voar livremente, abandonando, deixando para trás a doença ou a árvore avastar, na figueira sagrada, né, que amarra o jiva no ciclo infinito de nascimento, vidas, mortes e renascimentos. Ele falou sobre quatro tipos de disciplinas importantes. Entre elas, ele diz que o Vairagya é a mais importante. A entrega, a rendição. A rendição aqui significa o que eu compreendi o sistema Ishvara, eu compreendi o que é o karma, a causalidade, eu compreendi que nada se move fora dessa lei mais fundamental, né, do manifesto, deste cosmos manifesto, que é o karma ou a causalidade. Então, eu me entrego, eu me rendo às leis de Deus, entre elas
a lei da causalidade, causa e efeito. Então, a rendição é simplesmente, não é que, cuide de mim, eu estou rendendo a você. Não, a rendição é assim, agora eu compreendi o sistema, tá? Agora eu não vou ficar batendo com a minha cabeça no muro, né, tentando obter alguma coisa que está além da minha possibilidade. O seu sistema é um sistema que só você compreende, ninguém consegue, entendeu? Infiltrar, penetrar. Nenhum hacker consegue entrar no sistema Ishvara e desenvolver um modo de controlar o parába karma do próprio indivíduo, tá? Então, os nossos parábadas estão nas mãos do Senhor, é o sistema Ishvara, essa equação incrivelmente complexa e inteligente que rege, né, o parába de toda a existência, de todos os vivos. Então, eu compreendi isso, eu me rendi à sua sabedoria, eu me rendi ao seu sistema, eu compreendi que a única coisa que eu posso e devo fazer é observar as suas leis e me entregar, aceitar o fato daquilo que não pode ser modificado. Parábada, ele se manifesta, é desenhado inteligentemente, serve ao propósito de nos favorecer nesse processo de crescimento, né? Então, na medida que eu compreendi, eu parei de brigar com Deus, eu parei de brigar com Ishvara, entendeu? Eu parei de querer controlar minha experiência nesse mundo, controlar o meu destino, o meu parar. Eu compreendi o quanto infantil e fútil tudo isso é, né? Aí eu sei que eu tenho que fazer o meu melhor, nos meus papéis sociais, eu tenho que fazer tudo isso em total observação do Dharma, as leis de Deus, mas ainda assim sem expectativa de que eu possa controlar, né, os resultados, o meu futuro, o meu destino, né? Então, eu me rendo a um sistema que pertence a Ishvara, né? A jurisdição de Ishvara, a gente não pode misturar as coisas, senão o sofrimento é muito grande. Vai passar a vida inteira brigando e lutando com Deus, reclamando da vida. Reclamar da vida é reclamar de Deus sempre, tá? Sempre, sempre, sempre. Reclamando de Ishvara, não, é por causa do lugar onde eu moro. Não. Você simplesmente não compreendeu o seu relacionamento com Deus, você não compreendeu por que que você veio parar aqui, você está ainda dizendo que é por causa disso ou daquilo. Não, é a atitude não está amadurecida o suficiente para aceitar determinadas coisas com o espírito de Karma Yoga. Então, a rendição às boas virtudes, Satguna, entre as quatro características de uma pessoa bem qualificada para conseguir voar livre da árvore do samsara, as boas virtudes, né? As boas virtudes, elas não podem simplesmente ser praticadas, elas se desenvolvem gradualmente, naturalmente, na medida que a gente compreende realmente, né, o sistema Ishvara, a gente compreende que esse mundo jamais irá entregar a felicidade, a realização e a paz e a satisfação que nós buscamos. Aí a gente vai desenvolvendo um desinteresse positivo em relação a toda aquela lista de objetos de desejo. Você olha para ela assim, eu acho que já cansei, né? Já acho que não vai dar certo, não. Não vai dar certo, não. Já estive lá de novo, e de novo, e de novo. Você vai desenvolvendo uma visão objetiva crítica, dizendo assim, não, não é por aí, não é por aí. Eu estou dando sempre mais crédito aos ensinamentos do Vedanta. E aí eu vou desenvolvendo um desinteresse positivo a todos esses objetos que brilham como se fossem ouro, né? Eles parecem ser feitos de ouro puro, mas é bijuteria de péssima qualidade, digamos assim. E depois de você ter desenvolvido o Vairagya, que depende de uma discriminação boa, de uma mente que sabe discernir, determinar, observar os defeitos em todos os objetos, por trás de todos os objetos de desejo, vai favorecer o desapego vai favorecer uma discriminação ainda mais afiada, mais clara, né? Você vai compreendendo as leis de Deus, vai observando suas leis, vai desenvolvendo as qualificações como boas virtudes, assim por dizer, e aí nós estamos devidamente qualificados para entrarmos no Vedanta Vichara, no Atma Vichara, a auto-investigação sob a luz dos ensinamentos dos Upanishads.
Então, além dessas quatro disciplinas a seguir, o objetivo é o quê? É voar livre da árvore do samsara. A árvore do samsara nos amarra a ideia de que pode ser melhor, né? Se eu subir um pouquinho na escala social, né, do meu meio ambiente, ou se eu obtiver um nascimento superior, ou se eu tiver um status de milionário, né? Então, todas essas fantasias, né, nos amarram nessa árvore do samsara, porque a gente continua investido em tudo isso, entendeu? Se eu tiver isso, se eu alcançar aquilo e tudo mais, então a gente não consegue sair dessa árvore. É muito simples. A gente ainda está investido na ilusão de que eu ainda não me sinto completo, cheio, satisfeito e realizado e pacificado, porque eu ainda não obtive sucesso suficiente em realizar os meus desejos. Essa fantasia leva tempo para ela ser dissolvida, entendeu? Então, o objetivo é o que? A liberdade da árvore do samsara. E essa liberdade, esse voo livre, se chama também a libertação da problemática do samsara, que se manifesta no nível macro como o fim dos, dos renascimentos quase que infinitos, né? Porque se a gente não aprende a lição, a gente volta de novo, e volta de novo, e volta de novo. E há quem queira voltar de novo, tudo bem. É porque o indivíduo ainda não compreendeu o valor de moksha, o valor do autoconhecimento, o valor do autoconhecimento que nos liberta na crença de que se eu tiver sucesso mais frequentemente, eu talvez obtenha a felicidade permanente, a satisfação permanente. Leva muita maturidade chegar até lá. Requer muita maturidade. E essa maturidade é o que nos conduz ao voo livre da doença da árvore, que é chamado de moksha. Moksha é simplesmente uma profunda compreensão, não significa se unir a Brahman, é simplesmente a compreensão de que Ishvara projeta essa estrutura de lokas superiores, lokas inferiores, uma gama infinita de status, de experiências, né, de todos os tipos de estados mentais, e tudo isso, nada disso realmente me interessa. Portanto, eu estou livre da atração, né? Essa força magnética que os objetos do mundo produzem na mente humana, a força de atração, como eu costumo colocar, é uma força de a força magnética é de atração e repulsão, tá? Você imagina você viver, vamos suponhamos que qualquer coisa que, entendeu? Qualquer objeto que seja, tivesse uma força magnética de atração tão grande que eu olho para esse telefone gruda na minha testa. Eu olho para o telefone e gruda na minha testa, né? Ou se ele tivesse uma força de repulsão, eu olho para ele, ele voa lá do outro lado da sala, né? Então, é uma situação perturbante, né? Os objetos do mundo causando constantemente essa força magnética de atração e repulsão. O autoconhecimento não faz nada mais do que equanimizar e equilibrar essa força de atração e repulsão, é isso que nós chamamos de vairagya, entendeu? Vairagya, simplesmente você olha para tudo sabendo que tudo, fundamentalmente, é de valor neutro, não contém realmente a felicidade que é projetada nos objetos de desejo, não contém a felicidade e a segurança, né? E aí você começa a buscar por essas coisas, não nos objetos do mundo, mas sob a luz dos ensinamentos Upanishads, compreendendo que esta libertação é a compreensão de sua natureza como a única fonte de satisfação, paz e segurança, como Satchitananda Brahman. Então, moksha não é nada mais do que compreender a sua real natureza, isso vai eliminar essa força de atração e repulsão que os objetos do mundo causam. E Krishna, então, conclui essa discussão definindo a natureza de Brahman. Essa é a parte mais bonita também. Então, todas elas são bonitas. Um verso muito importante, ele fala sobre a natureza de Brahman, o sol não ilumina, etc, etc. Nós vimos, é o verso anterior, o verso 6, que foi extraído do Mundaka, o sol não brilha ali, nem a lua brilha, né?
O Sol jamais vai iluminar Brahman, porque Brahman é a luz por trás do Sol. Nem a Lua, nem as estrelas, nem o fogo, nem os relâmpagos, mesmo conceito, né? Somente quando, né, a consciência, a luz da consciência, a luz de Brahman brilha, tudo o resto irá brilhar, inclusive o intelecto humano, tem o seu brilho, porque ele tem um aparato refletor bacana, né, que nos permite iluminar os nossos meio ambientes. Pela sua luz, tudo é iluminado, e nenhuma dessas luzes pode iluminar aquilo que é o iluminador final, né? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Namaste.